Olá, meu nome é Sheila Valdez, é uma alegria para mim estar aqui hoje com você. Eu hoje trouxe um assunto assim, digamos, delicado, mas muito urgente de ser dito. Há dias Deus colocou isso para eu estar compartilhando com as pessoas e eu espero que essa mensagem, essa reflexão, esse pensamento, esse breve estudo consiga alcançar muitas pessoas. É muito bom ter você aqui no meu canal, né? Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem puder compartilhar, curtir, comentar, vai ser muito importante para mim e eu creio que importante para as nossas próprias reflexões, né? Eu estou em casa hoje, é um pós-feriado, hoje é dia 13 de outubro, ontem foi feriado e como hoje estava um dia mais tranquilo, eu preparei tudo, eu escrevi, eu vou ler algumas coisas porque é um assunto denso, então para que eu não me confunda e nem perca o foco daquilo que eu vim falar com vocês, eu fiz um scriptzinho para mim. Coloquei um louvor aqui porque eu estava orando antes, pedindo ao Espírito Santo que venha falar conosco através da minha vida e que essa mensagem entre no seu coração, possa alcançar você. Bom, mas que assunto é esse, né? Quanto mistério! Eu quero falar sobre o livro que eu amo tanto, da Bíblia Sagrada, obviamente, o livro de Apocalipse, mas com uma ênfase em geopolítica, metafísica, dar uma pincelada em alguns assuntos tão urgentes e tão falados nos últimos dias, né? Como a guerra da Rússia e Ucrânia, como as operações internacionais de títulos e bônus históricos que estão para serem pagos, pacotes de prosperidade, e alguns outros assuntos que eu vou discorrendo com vocês ao longo do nosso bate-papo. Bom, fim dos tempos. É uma frase assim tão impactante, né? Eu tenho para mim que as pessoas têm muito medo do livro de Apocalipse porque elas não o conhecem. E primeiro que eu penso é que quando a gente não conhece sobre um assunto, isso gera um pouco de medo mesmo. Mas depois que você conhece um pouco do livro de Apocalipse, que você entende as revelações que Cristo trouxe através do apóstolo João, para deixar para nós uma esperança de que nós estamos guardados nele e que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Uau! Você se apaixona por esse livro. E como eu disse num outro vídeo meu, existe uma ordem mundial. A ordem que Deus deixou para nós, para que as coisas fluíssem de uma maneira organizada, para que nós vivêssemos bem. Mas então surgiu uma nova ordem. Deus deu uma ordem, não coma do fruto da árvore da vida. Mas uma nova ordem veio. Será que se você comer realmente isso vai acontecer? E Adão e Eva foram enganados, né, o primeiro casal. E então eu entendo que a nova ordem mundial é desde Gênesis. E eles vêm tentando colocar isso e manipular a humanidade e toda a sociedade através dos poderes que a eles são conferidos. E agora eu penso que nós chegamos realmente na fase do fim, das coisas se concluírem. Mas não é o fim, porque tudo vai acabar, então vai tudo acabar e aí vai sobrar nada, vai ter a terceira guerra mundial. Não acredito que a terceira guerra vai acontecer agora, porque eu entendo sobre uma outra ótica, mas é uma outra análise que a gente pode fazer num outro dia, sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Também vejo muitas coisas bíblicas ali acontecendo, mas eu entendo que é o fim de
uma classe, o fim de uma elite que reina para dominação e manipulação da humanidade, mas o início de um novo tempo, de um novo mundo, de uma nova sociedade, de uma nova esperança para nós que somos da luz, nós que somos filhos do Criador, para nós que fomos chamados segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu quando falo de fim dos tempos, não é algo que eu trago para amedrontar as pessoas ou para colocar, não. Quem tem a função de colocar medo nas pessoas não são as pessoas da luz. Quem tem essa função de colocar medo nas pessoas são as pessoas das trevas. Eu entendo por esse prisma. Então, o momento que a humanidade está vivendo, ele é descrito no Apocalipse de João, né? Tempos de guerra. Seria o tempo esse da guerra do Armagedon, porque a guerra do Armagedon está descrita lá no livro de Apocalipse. A guerra do Armagedon, então, nós poderíamos classificar como a guerra entre os financistas e a elite militar, ou simplesmente soberanistas versus globalistas. Isso olhando sob um ponto de vista geopolítico, né? Não só sob um ponto de vista teológico, ok? Então, no topo estão os financistas, os metacapitalistas mais poderosos do planeta. Liderando esse bloco, teria a dinastia Rothschild em Westminster, na Inglaterra, na City of London, né, na cidade de Londres, e a dinastia Rockefeller, que espalhada pela América, por toda a América, e que tentam dominar a humanidade há uns bons séculos e que eu creio estão nos seus momentos finais. Por todo o conjunto de coisas e notícias e acontecimentos, eu creio que é chegado o tempo do fim para essa elite financista, globalista, manipuladora, que tenta oprimir as pessoas através dos juros altos, através das... Tem coisas que a gente não pode falar, porque senão eles derrubam os vídeos da gente, né? Mas gostaria de poder falar mais claro, mas de coisas fabricadas e depois problemas fabricados em que eles mesmos apresentam soluções na área da saúde, na área da alimentação, e que somente para trazer medo, manipulação e continuar dominando e ganhando milhões e bilhões e bilhões de dólares e ficando cada vez mais ricos. Então, do outro lado, estão os serviços da inteligência, trabalhando com os militares que pertencem à força do bem, que os americanos chamam de Whitechapels, ou chapéus brancos, e que trabalham pela libertação da humanidade. Existe uma elite militar. Obviamente que em todos os lugares existem pessoas boas e ruins, esse é o meu entendimento. Mas dentro dessa elite militar existe uma elite fechada, um grupo de militares fechado que trabalha incansavelmente há anos, há dias e dias e anos, incansavelmente, que são os Whitechapels, os chapéus brancos, como eles são conhecidos nos Estados Unidos, que trabalham pela libertação da humanidade. Eu creio nisso. O mundo está em uma loucura, né? E isso se deve à derrocada dos financistas e todo o seu sistema financeiro que está em plena ebulição. Se você acompanha, como eu gosto de acompanhar, né? Eu acompanho, não sou uma expert, né? Não é minha área, mas eu acompanho as notícias da queda da bolsa, da reavaliação das moedas, da alta do dólar e depois a queda do euro, que eu creio que irá em muito breve sumir, não é? E assim por diante, a gente percebe que a derrocada dos financistas metacapitalistas é muito eminente.
e que eles irão falir, que eles vão acabar mais cedo ou mais tarde, eu creio nisso. Podemos dizer, então, que a guerra do Armagedon é o fim do mundo? Não acredito assim, até porque ainda teriam mais coisas pela frente. A guerra do Armagedon não é a última guerra relatada no livro de Apocalipse, né? Ainda teriam outra guerra e outros tempos, então não acredito que essa seria a última, derradeira. Mas sim, eu acredito que nós estamos entrando em uma nova fase e existe nesse inteirinho uma virada dos polos magnéticos da Terra, isso por causa dos movimentos geológicos que nós temos observado. Eu não sei, né, não é minha especialidade também, mas algo que eu gosto de estudar, desde que eu conheci a física quântica, eu me interesso, né, por esse assunto, e pelo que eu leio, e constatado já pela ciência, pelos movimentos geológicos, está tendo uma virada dos polos magnéticos da Terra. Os polos da Terra são os que mantêm a atmosfera da Terra de uma certa maneira, nos protegendo. Em um momento de inversão, isso seria bem complicado. Então, a Terra funciona, tem todo um funcionamento, funciona de uma maneira perfeita como Deus criou. E se os polos se inverterem, não é que a Terra vai virar de cabeça para baixo, mas se os polos se inverterem, algumas coisas serão sentidas por nós, né, pelos humanos. Saiu uma matéria num blog americano que fala sobre os efeitos metafísicos dessa reversão do campo eletromagnético. E para acelerar esse processo, os globalistas hoje são assim a mola propulsora para uma hecatombe nuclear. Bom, eu vou colocar meus óculos para ler aqui um breve resuminho que eu fiz dessa matéria que saiu nesse blog americano que fala sobre essa reversão. E se houver mesmo uma hecatombe, né, nuclear, ela vai ferir gravemente o hemisfério norte, fazendo assim o hemisfério sul ser um lugar de refúgio, né? Por isso o Brasil é um lugar tão importante, por isso o hemisfério sul é um lugar tão almejado pela elite financista. E se tratando de Apocalipse, seria um lugar ideal para um recomeço da humanidade. Fugindo de toda a radioatividade do hemisfério norte, as pessoas viriam para o hemisfério sul. Guerras e rumores de guerras, isso a gente vê lá no livro de Mateus, em alguns lugares na Bíblia, sempre falando de guerras e rumores de guerra, e isso tem se intensificado. A gente vê guerras e rumores de guerras desde sempre, mas eu percebo que isso tem se intensificado nos últimos dias. E a guerra tem sido escalada, e a cada dia mais a gente vê isso, né? E é algo que, se um lado faz um ataque, o outro lado, ainda que não queira uma terceira guerra mundial, ele precisa responder de alguma forma. Então vamos ao que diz o blog americano. A ciência provou que a Terra está atualmente passando por uma reversão dos polos e do campo eletromagnético. E como isso pode nos afetar? A última reversão do polo foi há 780 mil anos atrás. Essa não é uma virada repentina, mas um processo lento e gradual. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, isso poderia levar 100 anos ainda para acontecer ou menos. Neste cenário, a Terra seria extremamente vulnerável, mudando o clima, a vida marinha, a camada de ozônio e muitas outras coisas. Por exemplo, o GPS não funcionaria mais e ficaríamos vulneráveis a raios, cometas e asteroides. Novas coordenadas precisariam ser estabelecidas, né? Uma vez que os GPS funcionam com coordenadas, elas ficariam fora de órbita, assim dizendo, né? Precisariam ter novas coordenadas, os GPS não funcionariam, os aviões não poderiam voar porque eles são
orientados pelos GPS, né? E as companhias aéreas seriam fechadas, porque não tem como fazer navegação sem GPS. Animais e pássaros migratórios ficariam completamente desorientados, assim como os golfinhos, as baleias e os outros animais marinhos, uma vez que eles se orientam pelo campo magnético. Imagina a loucura que seria isso. O batimento cardíaco da Terra é conhecido como ressonância Schumann, não sei se vocês já ouviram falar, e que foi registrado em 7,83 ciclos por segundo durante provavelmente milhares de anos. E nos últimos anos a ressonância Schumann teria aumentado e foi realmente registrado em 8,90 pontos, isso recentemente, né? O coração da Terra, como se fosse. A ressonância Schumann é como se fosse o chakra cardíaco, é como se fosse o coração da Terra, da Mãe Terra, né? Ele tem um ciclo de 7,83 ciclos por segundo e ele tem sido acelerado, né? E isso é sentido já por algumas pessoas. Inclusive eu posso vir falar de algumas coisas que eu já sinto recentemente, que tem passado fisicamente e que tem ligação com isso, e outras pessoas que eu conheço também, que são profundos estudiosos disso, em que eu posso conversar e ver coisas que têm acontecido. E foi registrado em 8,90 pontos, né, 8,90 ciclos por segundo. Aumentou recentemente, foi constatado isso. Estudos dizem que a Terra pode parar de girar quando a ressonância Schumann atingir 13 pontos ou 13 ciclos por segundo. 13 é um número cabalístico, que é considerado o número do azar. Fica a dica aí para quem em outubro vai estar votando. Bom, enfim, não é o assunto de hoje, mas que quem conhece um pouquinho de geopolítica, tem interesse, vai entender nas entrelinhas também qual a importância de nós votarmos consciente. Enfim, corre o risco, né? Hoje está em 8,90 ciclos por segundo. Se chegar a 13 ciclos por segundo, a ressonância Schumann pararia a Terra. É o coração da Terra, é como se o coração da Terra parasse. Quando uma pessoa, o coração dela para, o que acontece? Ela morre. Bom, aqui não quer dizer que a Terra vai morrer, mas algo vai acontecer, ele vai virar. Se a Terra girava num sentido horário, ela vai começar a girar em sentido anti-horário. E algo vai acontecer, né? A Terra pararia por 3 dias, que é algo também que me remete à ressurreição de Cristo. Gente, tá muito quente aqui em Belo Horizonte. Dá licença, tô tomando um chazinho gelado. Eu não costumo fazer vídeos longos, mas hoje eu resolvi fazer porque Deus tem pedido isso pra mim. Eu resolvi fazer e eu espero que agregue muito na sua vida. A Terra pararia por 3 dias de girar e voltaria a girar ao contrário, o que mudaria o campo magnético da Terra, afetando também o nosso cérebro. Gente, isso é muito sério, é muito sério. É muito grave isso, né? E existem 3 cenários possíveis para acontecer, se caso isso acontecer. O primeiro, nada acontece com o nosso cérebro. Segundo, nosso hemisfério interagindo um com o outro abre habilidades, o hemisfério norte e o hemisfério sul do nosso cérebro, né? Interagindo um com o outro. Abre habilidades metafísicas superiores, obviamente para aqueles que já são evoluídos na sua consciência, e os que não evoluíram em sua consciência ficariam loucos. Então, pense bem na sua evolução como pessoa, como ser humano, no seu propósito, no porquê você está aqui, né? Nós não estamos aqui de passagem. E Deus nos colocou nesse tempo, eu creio, um tempo apocalíptico, mas apocalipse em inglês significa revelation,
que significa para nós revelações. Deus nos trouxe para esse tempo, onde Ele quer nos revelar algo, Ele quer usar a minha e a sua vida, e eu espero que esse vídeo traga essas revelações ao seu coração, que assim que eu terminar esse vídeo, que o Espírito Santo possa continuar ministrando no seu coração. Bom, esse é um assunto que, para quem gosta de ouvir, estudar e conversar, e quiser pesquisar mais, as pessoas tratam isso como a transição planetária, né? Isso não quer dizer, porque muitas pessoas às vezes confundem as coisas, isso não fala sobre religião, tá? Eu estou fazendo aqui como pastora, como teóloga, como alguém que ama a palavra de Deus, como alguém que gosta de estudar, que gosta do conhecimento da palavra de Deus, que ama as escrituras. Eu faço um paralelo do que está acontecendo de outros assuntos com a palavra de Deus, tá? Mas a transição planetária, a ressonância Schumann, a metafísica, isso não, eu não estou falando sobre religião. Então tire as caixinhas, né? Essas mentalidades de caixinhas que nós temos. Eu sou de tal religião, isso não pode. Abra sua mente, expanda a sua consciência, para que você possa entender esse assunto tão rico, tão profundo, que eu venho trazer alinhado às escrituras sagradas para você hoje. Mas resolvi trazer essa notícia porque eu gosto de fazer um paralelo com o livro de Apocalipse, onde fala da besta e dos 4 cavaleiros, que nós podemos classificar como estratégias que o inimigo usa para enfraquecer a humanidade e a dominá-la. O cavaleiro da fome, hoje onde a gente vê muito falar, para quem acompanha o noticiário na Europa, né, a escassez dos alimentos, as pessoas querendo, na Austrália eu ouvi o cúmulo de que eles vão taxar o arroto da vaca. Pensa, é absurdo, né? Surreal. Bom, enfim, mas depois, se vocês quiserem, pesquisem que vocês vão ver esses absurdos e tantos outros mais. O cavaleiro da fome, o cavaleiro da peste, né? Vivemos uma pandemia recentemente. Não vou me aprofundar nisso, tem alguns posicionamentos firmes, contrários ao que a mídia globalista expõe. O cavaleiro da guerra, é iminente aí, né? A guerra, nós temos visto Ucrânia com Rússia, Taiwan com China e tantas outras guerras espalhadas pelo mundo afora. O cavaleiro da morte, quantas vidas não se perderam agora nesses últimos 2 anos, não é mesmo? E quantas mais outras nós veremos agora de pessoas que chegam a mim e a tantos outros e, pessoa, né, próxima a mim teve um infarto, estava tão saudável, morreu de repente, do nada. Pense, ligue uma coisa com a outra. Enfim, a besta em Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, cita o leão com a pata de urso e tem um corpo esguio de leopardo, o que é cheio de coroas e chifres, e hoje nós podemos ver algumas figuras semelhantes nos brasões das dinastias poderosas financeiramente. Se você assistiu o último funeral, você pode ver, né, um animal parecido com esse. Fique ligado nos sinais. Aqueles que controlam os destinos da terra. Sabemos também que são 7 chifres, que são 7 chefes que tomam as decisões de todas as instituições que eles possuem. O Clube de Bilderberg, o Clube de Roma, o Fórum Econômico Mundial de Davos, a Comissão Trilateral, o Conselho das Relações Exteriores, a ONU, enfim, são vários. São várias as instituições que são controladas e dominadas por eles. E para quem não acredita e acha que é uma teoria da conspiração, gente, não existe a teoria da conspiração. É uma conspiração e eu preciso que as pessoas despertem. E um dos intuitos desse meu vídeo é exatamente para que você desperte. Hillary Clinton disse em entrevista gravada no aeroporto de Minneapolis, ela disse que haviam 7 homens que controlavam tudo e que essas pessoas não apareciam nunca. Obviamente, né, que essas pessoas não são conhecidas de ninguém, de nós, da grande mídia. Por quê?
porque eles prezam por sua segurança e não aparecem, mas são de fato os 7 homens que comandam. E a Hillary Clinton, em uma entrevista uma vez gravada no aeroporto de Minneapolis, disse que existem 7 homens que comandam tudo, que mandam em tudo. E quando falamos da transição planetária, da inversão do campo eletromagnético, que é algo natural, eu penso que tem uma ligação com o livro de Apocalipse, sim, quando veremos temperaturas cada vez maiores, provocando incêndios florestais e a mudança do próprio clima, como relata o livro de Apocalipse, né, que 1/3 da vegetação queimaria, 1/3 da água se tornaria, né, não utilizável para absolutamente mais nada, e tantas outras catástrofes relatadas no livro de Apocalipse. Isso tem a ver com uma mudança climática que não vai acontecer, porque tem gente que acha assim, como diz Gênesis 1, né? E Deus criou o céu e a terra, e aí no segundo dia criou isso, e não é de um dia para o outro, essas coisas acontecem naturalmente, gradativamente, é isso que nós precisamos entender. Quando fala do aquecimento global, não sob a ótica globalista, porque eles falam disso para poder colocar medo em nós, mas não sobre esse ponto, mas sobre algo natural que está acontecendo, provocado pelo Criador, para que a palavra dele se cumpra, porque a palavra dele é verdade. Não tem nada a ver com o aquecimento global que eles estão falando por aí, é algo mais complexo e natural, não algo fabricado, porque eu não sei se vocês sabem, existe nos Estados Unidos um lugar onde podem ser provocadas catástrofes consideradas naturais, como terremotos, enfim, também não posso adentrar muito nesse assunto para que o meu vídeo não caia. Enfim, todos esses efeitos geofísicos e geológicos, existe um paralelo com o livro de Apocalipse, que está no capítulo 16, que são as 7 taças da ira de Deus. Leia este capítulo, eu recomendo você, se você pode, estar em casa, a hora que você puder, leia o capítulo 16, que você vai ver as 7 taças da ira de Deus. Leia este capítulo e veja as consequências. Quando os anjos jogam as taças, são efeitos metafísicos, geológicos, semelhantes às consequências dessa reversão. O que o livro relata, o livro de Apocalipse relata, é muito semelhante ao que vai acontecer ou pode acontecer com a reversão dos polos. Enfim, como diz a Bíblia, que as águas dos oceanos irão se aquecer, que os animais marítimos morrerão, né? Não todos, a Bíblia relata sempre uma terça parte, que eu faço uma ligação com a terça parte dos anjos caídos, mas isso é um outro estudo também. E existem vulcões no fundo do mar, eu não sei se você já ouviu falar, mas no fundo do mar existem vulcões. E recentemente eu vi uma matéria que no Nordeste apareceu o peixe-lua, apareceram milhares de peixe-lua mortos na praia. E o habitat do peixe-lua é 800 metros de profundidade. Então, o que houve lá embaixo para que ele viesse parar aqui na praia, não é mesmo? Pode ser que houve alguma ebulição, algo incomum, e eles subiram, como não era o habitat natural deles, eles acabaram morrendo. Então, essas coisas podem acontecer e podem já estar acontecendo e os nossos olhos não estarem vendo. A Bíblia diz também que ele deu poder ao sol para queimar aos homens, podemos dizer que seriam os raios ultravioleta, se eles se intensificarem por perda da proteção da atmosfera, e aí assim a exposição ao sol ficaria muito perigosa. Nós temos a camada de ozônio, que há anos já é falado, né? Nós temos uma proteção na Terra, e uma vez que essas coisas acontecem, nós ficaríamos expostos a raios que nós não suportaríamos, né? E isso também está relatado no livro de Apocalipse. Poderia ficar aqui horas falando disso, como eu amo esse assunto. Eu espero que você ame também, que você ame a palavra de Deus acima de tudo, porque ela é verdade, ela é manual, ela nos traz luz, ela nos traz direção, ela abre os nossos olhos, e que você possa enxergar as verdades que Deus tem para nós.
para esse tempo, porque você está nesse tempo, porque Deus pretende usar a mim e você como atalaias, como embaixadores de Cristo na Terra. Foi para isso que fomos chamados. Em 1913 foi o início da exploração através dos bancos centrais e que já dura mais de 100 anos e que nós podemos ver agora começar a ruir. Eu acompanho algumas notícias da geopolítica e financeiras, de alguns investimentos que eu fiz, e falam sobre os bônus históricos, sobre títulos históricos de pessoas que têm títulos há mais de 100 anos, tentam resgatar esses títulos, que são divididos em camadas, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4A e B e Tier 5, e que pessoas há anos esperam para receber, né, como a moeda do Zimbábue, que é o título ZIM, que uma moeda do Zimbábue, ela diz assim, nota paga ao portador, que uma nota de ZIM, ela equivale a 1 trilhão de dólares. Obviamente que hoje ela não vale o dólar que nós conhecemos hoje, né? Então essas moedas precisariam ser reavaliadas. Isso já está acontecendo, forçado pelo grupo BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E hoje, com mais de 100 países agregando junto a esses 5 países do BRICS, ele se transformou no BRICS Plus. E eu creio que isso é que tem forçado essa elite financista a ruir. Isso, para quem é da luz, nós cremos que é uma guerra muito semelhante à guerra do Armagedon, se eu fizer um link com a geopolítica. O último século foi marcado por guerras, por transições, e a humanidade tem sofrido isso, né? Nós tivemos 2 guerras mundiais, as carnificinas socialistas, né? O socialismo e o comunismo jamais serão um meio para nós que somos da luz, para quem entende as revelações de Cristo. Comunismo e socialismo nunca serão para nós, e que financiam, né? E que financiaram sempre foram os banqueiros, essas carnificinas socialistas. Enfim, eu poderia também falar aqui horas sobre isso que eu tenho estudado, que eu gosto tanto, e eu creio que os pacotes de prosperidade serão pagos. Estamos na iminência de iniciarmos o nível 4B, e eu creio que grandes mudanças virão, grandes coisas acontecerão, e o povo de Deus será guardado em todo tempo, independente do tempo que vivermos, estaremos sempre debaixo da mão potente e poderosa do Senhor. Sabemos que as técnicas de Lúcifer são sempre as mesmas desde sempre. Não se deixe enganar, meu irmão, não se deixe enganar. Não se engane, a Rússia não está perdendo essa guerra para os globalistas, não acredite nisso. A Rússia está preparada e se preparou há muitos anos para esse tempo. Eles estão esperando por este momento há muitos anos, se prepararam e fizeram alianças importantes como a aliança do BRICS, e onde essa aliança é feita para sair do domínio do dólar americano, do petrodólar, que escraviza a humanidade há milhares de anos. E para finalizar, eu gostaria que você pensasse: a Ucrânia vale essa guerra? Pense, o que a Ucrânia tem? Se fosse um país grande como o nosso, cheio de recursos naturais, tal, a Ucrânia não vale essa guerra, né? Então, se você pensar um pouquinho, você vai ver que isso não é uma teoria da conspiração. Existem coisas lá, laboratórios secretos, túneis secretos, que acontecem atrocidades e que precisariam ser expostos, explodidos, implodidos, para que outras verdades viessem à tona. E isso não é uma conspiração, isso não é uma teoria da conspiração, isso é uma conspiração. Isso é uma luta do bem contra o mal, é uma guerra espiritual. Tudo que nós vivermos, se nós pudermos linkar com a palavra de Deus, nós poderemos ver que Deus está no controle de todas as coisas. Domínio, controle e poder sempre estiveram nas mãos de Deus.
Jesus é soberano Senhor e está no controle, o líder do exército, né? Do bem, da luz, é Jesus. Eu creio nisso. Existem 2 exércitos que lutam, né? A guerra do bem contra o mal. E o nosso general é Cristo. Eu creio nisso. E eu espero que esse estudo enriqueça você, a sua vida, abra sua mente para outras coisas e você se atente, se alerte para esse tempo que nós estamos vivendo. Não caia nas mentiras que Satanás tem tentado nos contar desde sempre, desde o início dos tempos. Então, se nós pudermos fazer uma grande miscelânea hoje, eu falei um pouquinho sobre Apocalipse, sobre a palavra de Deus, sobre geopolítica, metafísica, nova ordem mundial, e eu gostaria de poder falar muito mais com vocês, mas eu espero que esse vídeo possa enriquecer vocês, possa fazê-los refletir, pensar, votar consciente e prezar por uma nação onde realmente, como a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu abençoo você nesse dia, eu agradeço você ter ficado comigo até aqui, espero que você curta, compartilhe e mostre para todas as pessoas essas verdades, para que os olhos sejam abertos, para que a nossa consciência seja expandida, para que naqueles 3 possibilidades de uma reversão dos polos, nós não ficamos loucos, né? E possamos ter a consciência expandida para poder termos poderes de aumentar ainda mais a nossa capacidade intelectual e sermos bênção para outras pessoas e uma ferramenta nas mãos de Deus potente, poderosa, assim como Ele é. Muito obrigada, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, abençoe sua família. E se você pode, vai lá no link da minha bio, tem o Instagram do meu trabalho. Se você é de Belo Horizonte, venha nos fazer uma visita. Eu aguardo você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você.